Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Eurocentrismo e Orientalismo no Turismo, o caso do Irã. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, Cauê, né? Lembra de Cauê, quando eu gravava vídeo na casa dele? Cauê, toda semana ele cria uma empresa. Cauê, ele não para quieto, ele quer criar uma empresa toda semana, uma empresa diferente, uma empresa nova. Cauê, ele é um Pablo Marçal do bem, né? Pablo Marçal fala que tem 200 mil empresas, Cauê tem de verdade, e Cauê não é bandido, não é criminoso, nunca roubou banco. Aí Cauê e Rodrigo Yanhes foram e criaram a Estrela Vermelha, né? Que é uma agência de turismo que se propõe a apresentar roteiros turísticos alternativos, muito diferentes do que são os circuitos tradicionais do turismo. E aí quando isso surgiu, deu muita polêmica, não sei o que. Eu até fiz um vídeo no canal, pode ser empresário e comunista? Bota aí na tela, Maxwell, por favor. Uma coisa que me chamou a atenção, desde que a Estrela Vermelha surgiu, acompanhando os comentários e os debates, é como a ideologia dominante do imperialismo interfere na percepção das pessoas do que é um lugar para ser um ambiente de turismo, para ser um ambiente de lazer, para você ter uma experiência histórica marcante. Aqui a gente vai começar uma reflexão sociológica que eu considero importante. Preste atenção, vê só. Quando a gente fala de gosto, é muito tranquilo para quase todo mundo entender que o gosto não é espontâneo, que existe uma indústria gigantesca, uma indústria da propaganda, da publicidade, monopólios que controlam várias e várias marcas do mesmo produto para induzir o seu gosto, o seu consumo. A gente volta e meia, por exemplo, tira onda com algum bolsominion que falou em boicotar uma marca, sendo que a marca alternativa era da mesma empresa. Vocês já viram casos sobre isso. Só que eu já até comentei no canal que a galera sempre tem facilidade para entender que o gosto não é espontâneo, que existe também o papel do poder econômico, da capacidade de manipulação e indução dos grupos econômicos no gosto, menos quando o assunto é cinema e também menos quando o assunto é turismo, pelo visto. Por quê? Eu anunciei nas minhas redes sociais que eu vou com a Estrela Vermelha para o Irã. Cauê e o Rodrigo Yanhes me deram a oportunidade e eu vou acompanhar o grupo da Estrela Vermelha na viagem para o Irã, agora em outubro. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, o link da chamada para a viagem da Estrela Vermelha do Irã. E aí, gente, vamos aqui fazer um debate. E aí, antes de você escrever, vai passar pano? Segure seu dedinho nervoso, viu? E assista o vídeo até o final. Preste bem atenção. A gente é bombardeado diariamente a partir da indústria cultural, da televisão, seriados, videoclipes, mangás, animes, revistas em quadrinho, etc, etc. A gente é bombardeado com a imagem de determinados lugares, determinados países, determinados territórios. Então, você não vai lembrar nem como, mas você sabe que existe o Central Park nos Estados Unidos, você já ouviu falar de Bonnie e Clyde, você já ouviu falar de Nova York, de Boston, de Texas, de não sei o que, você já ouviu falar de Paris, de Londres, de Veneza e tal. Determinadas cidades, determinados estados, determinados países, desde sempre, povoam o nosso imaginário. Então você não vai lembrar nem como você descobriu que existe uma Torre Eiffel em Paris, mas você sabe, percebe? Porque desde criança você viu isso nos desenhos, nos filmes, na sessão da tarde e por aí vai. Então, quando você imagina uma viagem para fora do Brasil, uma viagem para o exterior, claro que você vai condicionar isso ao nível de renda que você tem, a capacidade que você tem de gastar. Então, se você tiver com menos dinheiro, provavelmente você vai pensar em ir para a Argentina, para o Uruguai, que é relativamente mais barato do ponto de vista histórico e tal. Mas a maioria das pessoas nasce com desejo de conhecer Paris, pô. De conhecer Paris, de conhecer Veneza, de conhecer Londres, de conhecer Madrid, de conhecer Lisboa, porque desde sempre nós somos bombardeados com essa imagem. Eu já fiz esse desafio várias vezes com alunos e alunas em sala de aula. Eu recomendo você fazer também em casa. Você consegue me falar, se você não for do norte do Brasil, se você for do norte não vale, né, gente? Mas você consegue me falar o nome de 5 lugares, praças, cidades, monumentos, etc., do norte do Brasil, dos estados do norte do Brasil? Você consegue? Pensando rápido, de cabeça, assim, 5 lugares.
pouco, mas você consegue com tranquilidade e com facilidade, sem pensar muito, falar o nome de 5 lugares dos Estados Unidos ou da Europa Ocidental. Então, a sua percepção de um lugar que você tem muita vontade de conhecer, a sua percepção de turismo é moldada pela indústria cultural, é moldada pelo poder dos aparelhos ideológicos que você consome desde sempre. Então, desde que você é uma criança, você é socializado, você é induzido ou induzida a achar que Paris é uma cidade linda e querer conhecer Paris, querer conhecer a França. Veja, você quer conhecer a França porque desde sempre isso foi inculcado ideologicamente em você. Você não fez uma pesquisa objetiva, científica, para saber se o Marrocos é mais bonito ou menos bonito que a França. Você conhece muito bem de imagem, de filme, de videoclipe, de seriado, de desenho, você conhece a França. Você não sabe se a França é mais bonita que o Marrocos. Você não sabe se a França é mais bonita que o Vietnã. Você não sabe se a França é mais bonita que a Bolívia, aqui do lado. Você não sabe se a França é mais bonita que Belize. Você provavelmente nem sabe onde é que fica Belize. Você quer conhecer a França por causa dessa propaganda ideológica permanente. E essa propaganda ideológica permanente, ela não só molda um gosto, ela não só molda uma vontade, um desejo, uma coisa de, pô, é o sonho da minha vida. Ela molda também a percepção do local. Então, esses territórios que são desde sempre incensados pela indústria cultural, como os territórios turísticos por excelência, como os lugares bonitos, os lugares atrativos, os lugares belos, os lugares com alta cultura, você é induzido a ter uma sensação de segurança, a ter uma sensação de reconhecimento, de quase que pertencimento a esse lugar. Dificilmente você vai para a França e vai imaginar que tipo de violências você pode sofrer na França, na Itália, em Veneza, em Londres, na Inglaterra, em Nova York, nos Estados Unidos. Dificilmente. São lugares que ideologicamente são mostrados como humanizados. Então, por exemplo, a gente passou os últimos anos recebendo várias e várias notícias de brutalidade e violência policial nos Estados Unidos, inclusive informações de protestos como Black Lives Matter. Isso não reduziu o turismo nos Estados Unidos. Isso não fez com que pessoas negras, por exemplo, tivessem medo a mais de ir para os Estados Unidos. A não ser quem já é militante, que já tem uma visão crítica e tal, pode ter pensado 2 ou 3 vezes. Mas se você for pesquisar, por exemplo, nas agências de viagem, no turismo e tal, o fato de ter passado no mundo inteiro o assassinato de George Floyd, isso não fez com que a procura pelo turismo nos Estados Unidos diminuísse. As variações que teve foi por causa da pandemia, esse negócio todinho que aconteceu no mundo inteiro. Então, repare, do ponto de vista lógico, não faz muito sentido. Peraí, porra. Então, tem vários casos de negros sendo agredidos, sendo assassinados, sendo mortos. Isso não provocou nenhum medo de violência e tal? Inclusive pessoas negras? Não. Recentemente, um camarada meu de militância, uma pessoa que eu admiro muito, tem uma referência teórica, ele viajou para os Estados Unidos. Ninguém falou para ele, cuidado, fulano, porque tu é preto, tu não é branco, e nos Estados Unidos a polícia pode te matar. Ninguém falou isso para ele, percebe? Do mesmo jeito que hoje, na França, quase metade da população vota num partido fascista, num partido antissemita, num partido contra imigrante, num partido racista. Volta e meia tem um caso de ataques a imigrantes, a minorias nacionais, a povo roma, chamado de ciganos, judeus e por aí vai. E o turismo francês não caiu por causa disso. As pessoas não deixaram de querer ir para a França. Na Itália, o governo hoje da Itália, da Giorgia Meloni, é fascista. Tem um partido fascista no governo da Itália. Inclusive, faz alguns meses, 3 ou 4 meses, teve uma marcha fascista imitando a marcha sobre Roma da época do Mussolini. Sabe, um negócio bizarro, parecia cena de filme de terror, de filme sombrio. O turismo na Itália não vai cair por causa disso, percebe? O turismo na Itália não vai cair por causa disso. Recentemente, em Londres, teve um episódio de um pogrom, né? De uma onda de ataques, de linchamentos, de agressão, de violência gratuita contra pessoas muçulmanas a partir de uma fake news espalhadas pela internet. Veja, nesse episódio ainda é cedo para dizer, mas eu aposto que isso vai ter qualquer efeito, se tiver algum efeito, no impacto do turismo, sabe? Não vai ter. Por quê, gente? Porque, veja, ainda voltando, por exemplo, dos Estados Unidos. É curioso como nos Estados Unidos a gente vive vendo notícia de massacre aleatório, né? Que um atirador que entra na escola e mata todo mundo, um atirador que entra no shopping e mata todo mundo, um atirador que entra no cinema e mata todo mundo e tal. Pode reparar,
Você que já foi para os Estados Unidos, ou você que tem sonho de conhecer os Estados Unidos, você nunca pensou em que, bicho, eu vou para esse país não, porque volta e meia tem tiroteio lá e entra alguém matando todo mundo e vai que, porra, eu tô lá e me matam, sabe? Isso não passa correntemente pela sua cabeça. Porque esses países são mostrados de maneira humanizada. É mostrado o lado bom, o lado ruim. Quando se mostra um negócio como um tiroteio, é mostrado como um negócio que não é natural, que não é normal, que é uma anomalia. Então você tende a olhar esses episódios como, ou você não problematiza, não pensa, ou isso não mata a sua vontade de conhecer esses lugares, ou então você olha e pensa assim, porra, foda, né? Mas é algo que quebrou a rotina. É algo anormal, isso não vai acontecer sempre, isso não vai acontecer a todo momento, então tá de boa, eu posso ir. Já países que são estigmatizados, países que são olhados por uma perspectiva negativa, seja por disputa geopolítica, seja por posição do governo, seja por elemento religioso, cultural, enfim, N motivos, você tende a olhar os fatos negativos desse país como uma espécie de absurdo que acontece sempre, a todo momento, em todo lugar. E você já começa a projetar o fato de que, meu irmão, eu não posso ir nunca para esse país, porque se eu for, vai acontecer comigo, vão me matar, vão me prender, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Percebe? Então, assim, do ponto de vista de mortes com arma de fogo, por exemplo, o Irã é um país infinitamente mais seguro que os Estados Unidos. Sabe? No Irã não tem ninguém entrando armado nos cantos, dando tiro em escola, dando tiro em cinema, dando tiro em shopping e por aí vai. Mas se você perguntar para qualquer pessoa comum, o que é mais seguro? É viajar, fazer turismo para o Irã ou para os Estados Unidos? Alguém vai dizer de cara que é para os Estados Unidos. Mesmo do ponto de vista estatístico, de dados, você pega os dados, mais fácil você levar uma bala perdida nos Estados Unidos do que no Irã. Você pegar do ponto de vista de dados, é mais fácil você estar no meio de um tiroteio nos Estados Unidos do que no Irã, estatisticamente falando. Mas a sensação de segurança que você tem é maior nos Estados Unidos. Países estigmatizados, países que são mostrados sempre de maneira aberrante, sempre o lado ruim, sempre o lado mal, sempre ligado a coisa tosca, a violência, ao autoritarismo, a intolerância e tal, você tende a criar uma imagem que aquilo ali acontece em todo canto, a todo momento, em todo lugar. É como se o país não tivesse normalidade, percebe? Então, por exemplo, quando você olha para os Estados Unidos, você imagina assim, porra, tem tiroteio com frequência? Tem ataque gratuito com frequência? Tem, mas isso não é normal, a normalidade é outra. Quando você olha para um atentado terrorista na França, quando você olha para a polícia descendo cacete em todo mundo na França num protesto, você olha assim, porra, lá a galera queima muito carro, não sei o que, faz piada, mas você não pensa assim, isso acontece em todo lugar, a todo momento, o tempo todo. Você pensa, isso é algo que quebra a normalidade. Quando você projeta uma viagem, você espera uma situação de normalidade. Países estigmatizados e negativados pela indústria cultural, pela mídia burguesa, pela cultura de maneira geral, você parte do pressuposto que você não espera uma normalidade. É por isso que é tão fácil para você acreditar nas mentiras da mídia burguesa. Exemplo clássico, a Coreia do Norte. Por exemplo, é muito tranquilo para você acreditar nas mentiras sobre a Coreia do Norte porque você não espera um país normal. Você não espera um negócio que é um país em que a galera trabalha, se diverte, vai no templo religioso, vai no parque, bebe, transa, escuta o show, conversa merda na praça. Você não espera uma situação normal. É muito curioso que várias viagens que vão desmistificar a Coreia do Norte, por exemplo, sempre começa, não, é um país normal, as pessoas são muito felizes e tal, gostam muito de áreas verdes, gostam muito de parque, é muito comum no final da tarde você vê famílias em parque, praticando atividade física, muitas pessoas idosas fazendo tai chi chuan, não sei o que, o pessoal lá gosta muito de cerveja, e aí vai muito nos bares, eles tomam bastante cerveja, e tipo, caralho galera, né, gente normal, enfim, com culturas diferentes, com formas de organização diferentes, mas é isso que pessoas normais fazem, né? Elas trabalham, elas se divertem, elas vão pro parque, o idoso tá fazendo um tai chi chuanzinho lá, a galera tá jogando uma bola, ou tá praticando artes marciais, ou tá jogando futebol americano, ou tá jogando beisebol, a depender do país, do esporte mais popular, toma uma cerveja, conversa, paquera. Tipo, vocês percebem que esses próprios conteúdos que se propõem, por exemplo, a desestigmatizar os países, eles partem de uma premissa como se fosse normal você não esperar uma normalidade. Tipo, como se o país fosse, sei lá, um outro
todo diferente, inimaginável e grotesco. Mesma coisa, saiu de mídia, né? Eu acho isso fantástico, inclusive. Mas há uns 2, 3 anos atrás se dizia que a China estava praticando um genocídio em Xinjiang. Lembra disso? Ninguém lembra mais, né? Ninguém nem lembra mais. Mas supostamente os Estados Unidos, a União Europeia, estavam muito preocupados com a situação dos muçulmanos na China, né? Porque estavam sendo genocidados. O pressuposto da galera era incrível, né? Era assim, porra, a China tá praticando um genocídio. Aí tinha volta e meia, esses canais de viagem, não sei o quê. A galera ia pra China e dizia assim, pô, cheguei na China, fui na região de Xinjiang, aqui tá tudo normal, não sei o quê, a gente não vê falar desse negócio de genocídio e tal, será que o governo esconde? Como se o pressuposto fosse mais fácil imaginar uma operação gigantesca, megalomaníaca de filme, de que naquele momento está acontecendo um genocídio, está escondido, do que imaginar que a mídia burguesa estava mentindo, que não tinha genocídio nenhum em curso em Xinjiang. A prova disso é que perdeu a graça, né? Pararam de contar mentira e simplesmente mudaram a pauta, percebe? Então é muito mais fácil você acreditar numa mentira como essa, porque você imagina um país aberrante, velho. Você não imagina um país com pessoas normais, com práticas normais, você não imagina um país com cotidiano, com normalidade, sabe? Você acredita que as pessoas são obrigadas a rir, você acredita que as pessoas são vigiadas o tempo todo, a todo momento, você acredita que tem violência onipresente, que não sei o quê, você acredita nos mais absurdos. Por quê? Tem um conceito que é central, que é o conceito de orientalismo, né? Se cria uma representação do Ocidente, e aí essa representação do Ocidente tem coisas boas, tem coisas ruins e tal, mas no geral essa representação tem como pressuposto você se identificar com esse Ocidente, você se vê parte dele e você vê ele como um lugar normal, como um lugar potencialmente acolhedor, como um lugar potencialmente gerador de memórias afetivas. Já o outro, o Oriente, você olha para ele de maneira desumanizante, como se fosse tudo estranho, tudo diferente, tudo aberrante e tal. Então você não olha o outro, nessa construção orientalista, como se fosse uma sociedade normal, como todas as outras, com formas culturais e sociais diferentes. Não, você olha como outro estranho, desumanizado, bruto, monstruoso, grotesco. E aí esse olhar grotesco, monstruoso do Oriente, do país distante, do país que não é nosso, que não é semelhante a nós e tal, como algo, meu Deus, violento e tal, e se mistura, no caso do Irã, com islamofobia também, né? Porque a galera pensa muçulmano como um povo violento. E muçulmano, galera, não é povo, né? Uma religião violenta, agressiva, que todo mundo vai bater em todo mundo. Gente, tem mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo, né? Inclusive, é até engraçado esse negócio de muçulmano violento com a história do cristianismo. Mas tudo certo, segue a vida. Então, quando você olha pro Irã, o que a galera fala assim? Porra, gostaria de ir pro Irã, mas lá é uma ditadura teocrata. Veja, o Irã é uma teocracia. Uma teocracia. Sim, somos contra a teocracia. Defende o Estado laico. É isso. O Irã é teocracia. Outros países são monarquia. Israel também é uma teocracia. Né? Outros países não são oficialmente teocracia, mas não existe separação entre igreja e Estado. Mas pense bem, você não quer ir para o Irã porque o Irã é teocracia? Será que é isso mesmo? Aí outras pessoas falam assim, mas no Irã a mulher, o gay, a lésbica... Veja, gente, é um país que, do ponto de vista das formas culturais e sociais para gênero, para sexualidade, tem sim vários problemas, isso é inegável. Mas vocês acham o quê? Que uma mulher no Irã, ela vai ser o quê? Vai apanhar no meio da rua? Ela vai ser presa? Ela vai não sei o quê? Claro, gente, você não pode usar uma mini saia, como se usa no Brasil, no Irã. Assim como você não pode usar numa porrada de país, inclusive países que nem são muçulmanos. Você não pode, por exemplo, usar uma mini saia como se usa no Brasil com tranquilidade em várias regiões da Índia, em várias regiões também dos Estados Unidos. Vocês acham que se você chegar em vários estados que são mais conservadores, ruralizados, com certos hábitos de comportamento e vestimento brasileiro, se vão ser bem aceitos? Sabe, claro que não. Assim como também não pode usar as mesmas roupas, os mesmos hábitos em várias regiões, por exemplo, da França, regiões mais afastadas de Paris. Toda região, todo território, todo país tem seus costumes próprios e tem algumas coisas que não são adequadas. Então, vai ter certas adequações que a mulher vai ter que fazer, mas você não vai ser agredida, você não vai sofrer violência, você não vai... Sabe, nada disso vai acontecer. Nada disso vai acontecer. Não é um país em que as pessoas estão apanhando no meio da rua, tem violência e por aí vai. As leis internas do país, coisas bem
toscas como a polícia dos costumes e tal, é lógico que elas tratam turistas de maneira diferente, como é em todo canto. Todo país que tem uma economia forte do turismo, há uma certa passabilidade para turistas e há uma manutenção daquele circuito econômico para além das dinâmicas do país. Então veja, o Peru, por exemplo, Machu Picchu, é extremamente visitado, né? Uma popularidade internacional gigantesca. Teve um golpe de Estado no passado no Peru. Dezenas e dezenas de pessoas foram mortas e presas. Violação sistemática dos direitos humanos. O turismo em Machu Picchu continua. Muito bem, obrigado. Inclusive o turismo no Peru como um todo. Percebe? As pessoas seguem viajando, seguem deixando bilhões no Peru, seguem sendo um dos destinos mais procurados no mundo. Eu tive camaradas meus, comunistas, gente organizada e tal, que foi recentemente pro Peru. Não foi preso não, porque no Peru tá se prendendo sindicalista, tá se prendendo comunista e tal, porque é um circuito turístico, então existe uma passabilidade. Do mesmo jeito que o fato de que a França, hoje, quase metade da população vota num partido fascista, isso não vai interromper o fluxo de mais de 40 milhões de turistas para Paris e região, não. Assim, a galera, pelo menos, não como política de Estado. A galera não vai proibir o turista negro, latino, cigano, judeu. Sabe, isso não vai acontecer. Vai continuar existindo turismo. Do mesmo jeito que a Giorgia Meloni, com seu governo fascista na Itália, o fato de eu ser negro não vai ser impedido de eu ir para a Itália, não. Sabe? Eu não vou ser preso na Itália, não. Eu não vou ser tratado como um imigrante ilegal. E se acontecer algum incidente, se acontecer alguma questão, seja do ponto de vista das autoridades, seja do ponto de vista de figuras da sociedade de maneira geral, eu vou fazer o que todo turista faz. Vou recorrer à embaixada do meu país, naquele país, e vou ter apoio da embaixada e vou ter um tratamento diferencial, porque eu não sou uma pessoa comum, eu sou um turista. Um turista, além da cadeia econômica que ele representa, e é preciso que o país apresente segurança para aquele turista, para o circuito turístico continue existindo, eu sou também um cidadão do meu país. Então, qualquer coisa que acontece comigo, o governo brasileiro, isso fora, vai ter que dar contas. Então, sim, você vai ter que ter algumas adaptações, algumas dinâmicas que vai ser diferente da sua casa, vai ser diferente da sua cidade, vai ser diferente da sua dinâmica, sabe? Então, sim, você não vai poder beijar seu companheiro em público como você faz na sua cidade, por exemplo, sabe? Você vai ter que ter algumas adaptações, alguns cuidados, mas ninguém vai lhe agredir, ninguém vai lhe bater, ninguém vai lhe prender. Mas assim, se você tiver expressões de carinho que foram abertamente de um casal, pode ser sim que aconteça que um guarda ou que um guia turístico chegue para você e diga assim, ó, não faz aqui não, tal, porque o costume é esse, tal. No hotel, vocês podem ficar mais à vontade, é muito tranquilo, que está acostumado com a dinâmica de turismo de várias culturas, de pessoas de países diferentes, e suave. Só que isso você vai ter em vários países, percebe? Em vários países do mundo. Você vai ter que se adaptar às dinâmicas culturais, seja dinâmicas alimentares, seja dinâmicas de vestimenta, seja dinâmicas de relações sociais. Você pode viajar para países, por exemplo, que se tiver um casal chamado interracial, um homem negro e uma mulher branca, uma mulher negra e um homem branco e por aí vai, isso não é bem aceito, inclusive no próprio Estados Unidos. Aí você vai ter que pensar um pouco nas dinâmicas, enfim, tem uma série de questões a depender do país que você vai ter que pensar assim, mas tipo nada demais. E aí é curioso, porque, por exemplo, as pessoas vão para o Egito, né? O Egito é um país que está mais normalizado da nossa perspectiva cultural, por causa dos filmes, por causa dos faraós, Cleópatra e não sei o quê. É claro que há diferenças importantes entre o Egito e o Irã. Mas, por exemplo, o Egito é um país muçulmano, também é um país que tem as suas restrições, várias, a mulheres, a homossexuais, inclusive, sabe? Mas você não escuta falar, por exemplo, assim, não vou no Egito porque eu sou mulher. Não vou no Egito porque eu não sou hétero, porque eu sou bi, porque eu sou lésbica, porque eu sou gay. Pare para pensar. Recentemente, por exemplo, eu acho que foi a Nath Finanças, ela foi pro Egito. E aí ela postou umas fotos e tal. E eu fui olhar os comentários, né? Eu sabendo que vinha um material antropológicozinho ali bom, legal. Eu fui olhar os comentários. Eu não vi ninguém perguntando, por exemplo, para a Nath Finanças por causa da sexualidade dela, por causa da religião dela, por causa do cabelo dela, que é um cabelo inusual para fora de culturas ocidentais e tal. Eu não vi
vi ninguém perguntando se a Nath Finanças teve problema, se ela sofreu opressão, se não sei o que, percebe? Isso não acontece, porque para o Egito já é uma coisa mais próxima do Brasil, já é uma coisa que está na nossa cultura, está no nosso imaginário, tem circuitos turísticos mais consolidados, agências de viagem, mais voos, oferecimentos de pacote e tal, e ninguém vai chegar para a pessoa e vai dizer assim, vou para o Egito. Eita, cara, vai para o Egito não, pô, tu é mulher. Vai pro Egito não, pô, tu é LGBT. Vai pro Egito não, pô, tu é macumbeiro, sei lá. Sabe? Então, é preciso a gente perceber que certos estigmas são estigmas que não são racionais. O que não significa que o país não tenha problema. Significa que o país não tenha costumes terríveis. O que significa que o país não tenha vários problemas. O que significa que o país não tenha elementos que, pra gente, a gente lê como conservadorismo e que são terríveis. Sabe? Ninguém aqui tá passando pano. O que eu estou mostrando para vocês é que o olhar negativador que se fecha a experiência, ele é política, culturalmente, ideologicamente condicionado. É muito louco porque, por exemplo, na Turquia há um crescimento muito forte de certos movimentos fundamentalistas e nacionalistas conservadores, né, com Erdogan. Eu, por exemplo, tenho muita vontade de conhecer a Turquia. Só que, por uma série de questões, a Turquia não é um ator geopolítico tão presente para o Brasil. Então, é muito raro você ver a Turquia na mídia brasileira, não é noticiado com frequência e tal. O brasileiro médio, ele não criou um medo apavorante, por exemplo, da Turquia, mesmo com vários elementos problemáticos que se fortaleceram na Turquia nos últimos anos no governo Erdogan. Então, se você falar para um vizinho, para um amigo, para qualquer pessoa que quer ir para a Turquia, dificilmente alguém vai dizer assim, oxe, tu é doido, amigo? Não, porra, a Turquia tá foda. O Erdogan? Não, porra, não, porra, Turquia não. Tem lá um crescimento do nacionalismo meu chauvinista complicado. A Turquia tá praticando barbárie contra os curdos, vai pra Turquia não, a Turquia tá foda. Sabe, isso não existe. Isso não circula, sabe? Isso não é moeda corrente. Do mesmo jeito que se você falar que quer ir pra República Tcheca, que quer ir pra Praga, ou que quer ir pra Polônia, ou que quer ir pra Hungria, dificilmente alguém vai chegar assim pra você e vai dizer assim, ei, porra, não, tu é doido, é neonazista pra caralho, porra. Não, pô, faz isso não, pô. Muito neonazista, muito supremacista branco. E veja, tem muito neonazista, tem muito supremacista branco. E eu, por exemplo, eu não tenho vontade de conhecer. Mas se rolasse alguma coisa, dar uma palestra, alguma coisa, eu iria pra Praga, sem problema. Eu iria pra Polônia, sem problema. O que é que eu vou fazer? Porra, é um lugar cheio de supremacista branco, cheio de fascista. Eu não vou com a camisa dessa aqui, ó. Pá, com a foice e o martelo. Eu não vou, né? Eu vou evitar roupas que façam referência à ideologia política e tal. E qualquer problema que eu tiver, vou me identificar logo como turista, como brasileiro. E é isso, que é o que todo mundo faz em situação de turismo, porque para além de um salvo-conduto, de uma passabilidade que a própria força econômica do turismo dá ao turista, né? Você trata de um fenômeno diferente, quando você é turista, você está ali também, tem o seu governo por trás, tem o Itamaraty, que qualquer problema vai ser acionado. Então veja, gente, esse medo irracional do Irã não faz sentido. Ninguém vai ser preso no Irã. Você sabe, tipo, a não ser que você descumpra a lei. Aí precisa descumprir a lei, você vai ser preso e mesmo assim, a depender do país, a depender da lei, a depender do seu quê, a depender do governo que o turista tem por trás, pode ser que você seja preso por pouco tempo e depois liberado. Mas, por exemplo, ninguém vai ser preso no Irã por ser mulher. Inclusive o Irã, isso é curioso, né? Porque, por exemplo, do ponto de vista de condição socioeconômica da mulher, de inserção no mercado de trabalho, de acesso à universidade, de cargos de pesquisadora, engenheira, professora universitária e tal, o Irã é um país que a mulher tem muito mais possibilidades do que, por exemplo, o Egito, percebe? Mas quando se fala em viajar para o Irã, vem-se uma coisa assim, não, sou mulher, posso viajar, mas isso não vem para o Egito. Então, não são reflexões que estão ligadas à racionalidade. Então é preciso que a gente tenha certo cuidado com isso, porque a gente acaba reforçando estereótipos e tal. E repito, não é para dizer que é tudo bonito. Eu vou para o Irã e eu vou estar produzindo conteúdo, vou estar gravando material, vou estar fazendo um vlog de viagem, vou gravar uma porrada de vídeos para o canal. E pode ter certeza que eu vou prestar atenção em tudo isso, sabe? E vou conversar criticamente com vocês.
Só que, assim, eu não vou pro Irã com um olhar orientalista, como se aquilo ali fosse a barbárie instalada. Não, pelo contrário, o Irã é mais seguro que o Brasil em termos de assalto, sabe? Estatisticamente falando, a chance de eu ser assaltado, de eu ser furtado, a chance de uma mulher sofrer uma tentativa de assédio, de abuso sexual é infinitamente maior no Brasil do que no Irã. Então vai ser muito tranquilo do ponto de vista de segurança. Mas a gente vai com um olhar crítico, mas não com esse olhar demonizador. Porque, repito, esse olhar demonizador, ele tem função econômica, né? Então, um paizinho bem mais ou menos como a França, aliás, Paris, só Paris e redondezas, Paris recebe mais de 40 milhões de turistas por ano, né? Para vocês terem uma ideia, o turismo em Paris movimenta mais de 20 bilhões de euros por ano. Mais de 20 bilhões de euros por ano. Então, a economia política, a distribuição dos olhares negativos e positivos, das representações, das imagens, das ideologias, de que lugar é bonito, de que lugar é belo, de que lugar é um sonho conhecer, isso tem a ver diretamente com interesses econômicos. Tal como existe uma divisão internacional do trabalho entre países do centro do capitalismo e países da periferia, pode reparar que, grosso modo, os países que são considerados bonitos, belos, cenário de filme e tal, são países do norte global, são países centrais do sistema imperialista. E esse direcionamento das cadeias de turismo é uma forma também de transferência de valor. Então, por exemplo, você já ouviu falar da Torre Eiffel? É provável que centenas de vocês que estão vendo esse vídeo têm um sonho de conhecer a Torre Eiffel lá e tirar aquela foto. Aquilo ali é um negócio feio e brega. E assim, todo respeito a quem gosta. Eu acho feio e brega. Perfeito? Mas assim, você cresceu querendo conhecer a Torre Eiffel. Mas você provavelmente nunca ouviu falar do monumento da Renascença Africana, que isso sim é lindo de morrer, é um negócio de louco. Esse eu queria conhecer, monumento da Renascença Africana, que fica no Senegal. É lindo, maravilhoso, belíssimo, mas você não cresceu, presta atenção, você não cresceu vendo imagem do monumento da Renascença Africana, vendo em filme, vendo em seriado, vendo em videoclipe, vendo em comercial de TV, vendo em propaganda, em desfile de moda, em revista e a porra toda. Então você não tem vontade de conhecer. Não é seu objetivo de vida se programar para um dia viajar para o Senegal para conhecer o monumento da Renascença Africana. Mas esse é o objetivo de vida, você ir para Paris, para Champs-Élysées, para o Louvre e esse negócio todinho. Percebe? Então aqui também a determinação econômica, transferência de valor da periferia para o centro e de manutenção, a divisão internacional do trabalho. Então vamos ter um debate bem racional, vamos ter um debate sério, desconstruindo preconceitos quando a gente pensar em turismo, porque turismo, gente, não é gosto espontâneo não. Como tudo, existe uma indústria, existe poder econômico pautando nossos gostos, nossas vontades, e existe muito orientalismo e muito preconceito, percebe? Existe muito orientalismo e muito preconceito que faz com que a gente feche várias possibilidades. Eu, por questão de gosto, de estudo, de interesses políticos, de gosto culinário, que eu acho bonito visualmente, eu gostaria muito, e eu espero que inclusive essa parceria com a Estrela Vermelha prospere. Eu gostaria muito de conhecer o Irã, que eu vou agora, a Turquia, a China, o Vietnã, a Bolívia, a Colômbia, o Caribe, né? Os vários países da América Central e do Caribe e por aí vai. E gostaria muito de conhecer também, e aí isso talvez vá surpreender algumas pessoas, né, porque isso é meio fora dos roteiros turísticos, os países lusófonos de África, com prioridade para Cabo Verde e Angola. Então, esses são os meus objetivos de turismo, assim, isso é que eu quero. Júnior, não quer passear pela América Latina? Gostaria muito, espero palestra, espero convite. Também sou muito afim do México. México também. México com uma particularidade. México no Dia de los Muertos. Eu gostaria de ir para o México nessa data específica para pegar essa comemoração específica. Assim. Então é isso. É preciso desconstruir preconceitos na hora de consumir também turismo, viu, gente? Deixo essa recomendação para vocês. Coloca aí na tela, Maxwell, mais uma vez, o link do pacote da Estrela Vermelha. A gente não vai levar ninguém para uma viagem que tenha perigo, que tenha riscos, não. Não tem nada disso, vai dar as orientações, a dinâmica é assim, hábitos culturais são assim, é isso. Por exemplo, não pode beber no Irã. Suave, passa 10 dias sem beber, é bom que o fígado fica rosinha e tal. E é isso, eles têm outras dinâmicas, outras formas de se divertir.
e por aí vai. Então, assim, gente, vamos ter cuidado, assim. Ser crítico a costumes, a práticas sociais que a gente discorda, não se confunde com reproduzir certas noções ideológicas de fundo que acabam sendo orientalistas, eurocêntricas e xenofóbicas, sabe? Porque problema a gente vai achar em todos os países do mundo, até porque todos os países do mundo praticamente são capitalistas e tem, enfim, problemas mil. Só que só alguns países a gente estigmatiza de maneira total. É preciso ter cuidado e atenção com isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.